Entre tantas notícias que vieram do Catar, da Copa, etc., etc., veio também o caso de um jornalista de esporte nos Estados Unidos, bastante conhecido, chamado Grant Wall. Ele desmaiou, morreu, a sua esposa depois disse que ele tinha sofrido um aneurisma. Aí, mas o que será que é isso? Nós pedimos a gentileza do Dr. Fábio Henrique Rossi, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Doutor Fábio, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um caso bem recente, né? E infelizmente fatal. Doutor Fábio, o que é exatamente um aneurisma, hein? Heródoto, o aneurisma é uma dilatação, né, de um vaso sanguíneo, que pode ser artéria, veia, né? Geralmente a gente escuta falar mais do aneurisma de artéria, né? E o mais comum, né, o mais conhecido é o aneurisma de aorta, que é a principal artéria do corpo sanguíneo. Ela que é responsável, né, para levar sangue para todos os órgãos, tecidos, membros, né, inclusive para a região aí do cérebro, do coração. O aneurisma ocorre quando existe uma dilatação dessa artéria, que seria o dobro do normal. Geralmente, num adulto normal, né, a gente considera aneurisma quando essa artéria ela é dilatada acima de 3 centímetros de uma forma geral. Então, dobrou, né, o diâmetro da artéria, o calibre da artéria, já é considerado um aneurisma. Agora, doutor Fábio, é possível uma identificação prévia de que isso está acontecendo ou é também uma daquelas chamadas doenças silenciosas? Exatamente, Heródoto. O principal problema em relação a essa doença é que ela geralmente, quando você diagnostica, né, na maioria das vezes, é quando ela tem a complicação mais temida, que é a ruptura, né? Esse aneurisma ele rompe e há uma hemorragia importante. E é por isso que é muito comum o que aconteceu com esse colega jornalista, né? Que é uma morte súbita por uma hemorragia grave que ocorre. Só para você ter uma ideia, né, a gente considera, né, mais ou menos, quando chega o paciente no hospital, nessa situação que ele encontrou, quando consegue chegar no hospital, apenas entre 40 a 70% dos pacientes que chegam com vida ainda ao hospital, eles acabam evoluindo para óbito. Se a gente considerar aqueles pacientes que morrem, né, no local onde houve esse rompimento, essa doença ela tem uma mortalidade de 90% quando existe a ruptura do aneurisma. É uma doença muito grave. Agora, doutor Fábio, é possível identificar a causa ou as causas? Tem origem genética, comportamental? O que seria, hein? Então, a identificação ela é meio complicada, Heródoto, porque ao exame físico é difícil a gente conseguir diagnosticar a doença. Geralmente o que ocorre, o aneurisma ele é identificado quando o paciente procura, né, um outro especialista e acaba fazendo um outro tipo de exame para uma outra situação clínica. Por exemplo, vai fazer um raio-x de tórax, né, por uma possível dor torácica ou uma tosse, e ali é identificado um aumento da silhueta da aorta na região do mediastino, onde fica o coração, e a aorta ascendente, né, o arco aórtico, ou vai fazer um ultrassom, porque está com uma dor abdominal, e acaba achando também esse aneurisma. Os principais fatores de risco são, né, o tabagismo, que é o principal fator para o desenvolvimento do aneurisma e também para a sua ruptura, a aterosclerose, né, os fatores de risco comuns à aterosclerose, como a hipertensão arterial, as dislipidemias, também um outro fator, as causas genéticas, né, o que acaba acontecendo? A parede desse vaso, ele é formado por fibras colágenas e elásticas. Por algumas causas genéticas, essas fibras acabam perdendo a elasticidade, a parede fica rígida e acaba ocorrendo essa fraqueza na parede da aorta que vai se dilatando. Uma outra causa também importante é a válvula aórtica bicúspide, que também é uma alteração anatômica genética, que ocorre bem na saída do coração, que foi o que aconteceu com esse colega jornalista. Ele provavelmente tinha essa válvula
aórtica bicúspide e houve a formação de um aneurisma na aorta ascendente, que nessa situação específica a doença é muito grave, se não identificada imediatamente, que muito frequentemente o paciente vai realmente a óbito. Doutor Fábio, muito obrigado por sua gentileza, por suas explicações didáticas e claras para todos nós. Muito grato. Imagine. Um abraço, Heraldo. Muito obrigado. Doutor Fábio Henrique Rossi, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Entre tantas coisas importantes que ele falou, de novo, o cigarro. Vocês perceberam? Não? Várias coisas, claro, ele falou de uma série de coisas, conhece profundamente. Mas quando falou cigarro, já sempre acende uma luz aqui na cabeça de alguém, né? Putz grila, conheço alguém que fuma. E aí? Bom, enfim. Agora, grato pela gentileza.